Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 131. Eu sou Rafael Arinelli e pode tocar, Sam, porque se ela aguenta, eu aguento. Isso aí. Eu sou Daniel Cury e eu sou um bêbado, mas só porque isso me faz um cidadão do mundo. Ah, olha só, tentando se socializar. Aqui é o Henrique Risato e esse é o início de um belo podcast. Ah, meu Deus, olha só, começou a sessão clichê. Muito bem, estamos reunidos finalmente com o time titular do podcast Cinemação. O Henrique voltou, quer dizer, ainda não se sabe até quando, mas voltou, né? Tá aqui e vai gravar segundo podcast consecutivo com a gente, depois de um mês inteiro sem gravar, né, Henrique? Tá até meio enferrujado, não tá, não? Nossa senhora. Ou era um bebê, ou uma gralha. Eu fiquei na dúvida que ele tá passando mal de repente. Tá aqui. É que é aquela velha história, né? De ele sempre achar na cabeça dele que ele tá fazendo uma sonoplastia perfeita. É, então, é bem isso. Ah, mas você não põe mais os efeitozinhos legais? Eu vou fazendo aqui, mano. Muito bem, estamos reunidos no podcast 131 para conversar sobre esse clássico, né? Esse filme vencedor de Oscar, um dos grandes filmes do mundo do cinema, talvez esteja aí na lista de muita gente dos melhores filmes de todos os tempos. Nós estamos falando do grande, do espetacular Casablanca, filme de 1942 e vencedor do Oscar de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro. Vamos falar sobre Casablanca, vamos discutir o que o filme traz, por que ele é esse filme tão charmoso, tão glamuroso, né? O que todo mundo discute sobre esse filme. Vamos então conversar sobre esse filme logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Olha só quem é que tá comigo aqui no Repercussão pra ler comentários. Faz quantas décadas que você não faz isso? Ah, faz umas dezenas de podcasts aí. Você ainda lembra como é que é o Repercussão? Nossa, cara, eu tô com medo de eu ficar falando Cinemação com 2 S, que é aquele site que eu contei no podcast passado, que eu tentei fundar e afundou. É. E lá não tinha repercussão, né? Porque não tinha e-mail pra ser lido, né? Então... Agora a pergunta que eu quero fazer pra você é a seguinte. 1942, ano do filme do Casablanca. O que você acha que você estaria fazendo se você estivesse lá? Lá em Casablanca? Não, em algum lugar da Europa nessa época, assim. Ah, tá. Acho que eu ia ser um daqueles alemães, filha da puta, que ficavam matando judeu. Sadicamente. Aí, tipo... Morram criancinhas judias. Caraca, você acha que você era do... Eu já tava achando que você ia ser do tipo que ia correr de batalha, manja? Tipo, vai ter uma guerra ali, ó. Aí você, opa, então eu vou comprar um pão. Não. Vou comprar um cigarro. Acho que eu ia ser tipo da Gestapo, assim. Ia ser bem filha da puta. Ah, isso diz muito sobre o caráter de uma pessoa. Mas era da vida passada, Rafael. Agora eu evoluí. É, pois é. Henriquinho, vamos lembrar as pessoas que escutam a gente aqui e que faz tempo que elas não sabem
como é que faz pra escrever pra gente, pra entrar em contato com Cinemação, e elas querem contar. Eu gostaria de ser um soldado em 1942. Eu estaria em Casablanca lá, tentando um visto, né? As pessoas querem contar suas experiências de vidas passadas. Tentando um visto ou apenas ouvindo o Sam tocar o pianinho lá, né? Exatamente. Bom, não importa de que década você seja, pra falar com a gente, você manda um e-mail no contato@cinemação.com. Se quiser mandar pelo Facebook, é o facebook.com/cinemação. Pra ver o que a gente fala no Twitter, é o @cinemação, o @Daniel Cury, @Arenelli e o @Henrique Risato, que é o do Dani, o do Rafa e o meu. O nosso Instagram, que sempre tem umas fotos bem legais dos nossos posts, é o @cinemação. E sabia que você pode ouvir o podcast também pela web rádio Vagalume? É muito fácil, entra lá, www.webradiovagalume.com, toda sexta-feira às 10 horas da noite, com reprise sabadão ao meio-dia. E também a gente agora tá em outra web rádio, a web rádio Esquema, www.radioesquema.com. Esquema escreve assim, SKEMA. Tudo estiloso, né? Chique, o negócio é primeiro mundo. E quando pois é. O Cinemação tá lá, toda segunda-feira às 9 horas, ou seja, você passa o fim de semana ouvindo a gente na web rádio Vagalume, segundona você já aí ouve pela Rádio Esquema. E lógico, tem o nosso site, cinemação.com, né? Tem as outras redes sociais. Você que curte bastante podcast, vai lá, dá um like lá no SoundCloud, no iTunes, ranqueia bem, como o Daniel vive pedindo. Henriquinho, você sabe o que foi que estreou durante essa semana, cara? Começou essa semana, foi dado pontapé inicial em um novo projeto do Cinemação. Você sabe qual projeto é esse ou você, nas suas viagens, ficou por fora? Não vai me dizer que é algum outro podcast. Exatamente. Estreou segunda-feira agora, dia 20, estreou o Cronologia do Acaso, liderado lá pelo nosso amigo o Emerson Teixeira, e começou de cara com o filme Adeus, um filme de 2011, um filme iraniano. E essa que é a pegada do Cronologia do Acaso. Eles querem fazer um programa totalmente novo que vai focar principalmente em filmes B, filmes trash, filmes estrangeiros, assim, não, fora, né, do mercado hollywoodiano. Vai focar em filme nacional, filmes assim do norte europeu, filmes africanos, asiáticos. Vai pegar um outro nicho de cinema e vai trazer as suas análises sobre esse novo mercado. Então, começou agora, no dia 20 de abril, o Cronologia do Acaso. Já tá lá no cinemação.com, quem quiser vai lá, acessa, você já consegue ver do ladinho direito, logo embaixo dos nossos parceiros já tem lá o post, né, que mostra o primeiro Cronologia do Acaso. E o programa vai ser quinzenal, ou seja, ele teve agora dia 20 e o próximo episódio é no dia 4 de maio. E a gente ainda vai soltar um episódio extra sobre o Festival de Cannes, que já teve seus indicados e tal. Então o Emerson e a equipe dele vão fazer uma análise sobre os filmes que foram indicados a Cannes. Um programa muito legal, tem lá uma hora e pouquinho o programa. Muito bem feito, com o Emerson, que é apaixonado por cinema. É uma nova atração do Cinemação, e quem tiver a fim de beber mais sobre cinema, entender um pouco mais de cinema, tá aí a nova atração do Cinemação. Você já escutou, Henrique, ou não? Não, tá no setlist. É praticamente um podcast indie agora, né? Que a gente tem também na turma do Cinemação, né? Exatamente, cara. Muito legal o projeto. Então tá aí. Assina lá o feed, assina o iTunes do Cronologia do Acaso. Acompanha o pessoal lá, porque uma hora ou outra vai pipocar lá um Henrique, um Daniel, um Rafael lá na Cronologia pra gente conversar sobre outros filmes também. Então vale a pena acompanhar o Emerson Teixeira no Cronologias do Acaso.
Chegando aqui na parte de comentários, finalmente, né? Depois de passar por todos nossos recados e tudo que a gente tem que falar antes, chegamos aqui na parte de recados e eu vou começar, na verdade, o meu comentário, porque é de um podcast mais antigo, que é do podcast Cinemação número 78, que a gente falou sobre 12 anos de escravidão. Pois é, ainda tem gente que vai lá fuçar nos podcasts antigos e acham coisa boa lá atrás, viu, Henrique? Não é todo dia que isso acontece. Ou seja, o 12 anos de escravidão era da época do Oscar do ano passado. Exatamente. E a gente gravou ele, se eu não me engano, depois do Oscar. Sim. Ou seja, a gente tinha feito já um programa que tinha sido dividido em 2 do Oscar e depois a gente ainda foi falar sobre 12 anos e trouxemos 2 convidados ainda, né? Que foi o Leonardo lá do Geekvox e o Bruno Guedão, que também tem seu podcast e tal. E a gente veio falar sobre 12 anos de escravidão. E aí o Alexandre de Paula chegou e mandou o seu comentário pra gente. Ele falou assim: primeiramente, parabéns pelo ótimo cast. Eu gostei muito, mas muito mesmo do filme. Eu assisti primeiro Selma e a questão do racismo já havia me incomodado muito ali. Então, só depois fui assistir o 12 anos de escravidão. A primeira vez que tentei, eu não consegui terminar, pois depois que o Solomon, que é o personagem principal, né, do filme, foi sequestrado e foi castigado ao alegar ser um homem livre, eu parei. Ver um homem livre perder sua liberdade daquela forma foi um grande choque pra mim. Semanas depois voltei para terminar o filme e tive uma experiência incrível, pois o filme consegue com muito sucesso fazer você sentir a dor do Solomon. Ao contrário dos outros filmes de escravidão, como este fala de um homem livre que perdeu isso. Acabamos nos sentindo como se perdêssemos nossa liberdade e estivéssemos passando por tudo aquilo. O grande sucesso do filme é exatamente esse, nos colocar na pele do Solomon, inclusive nas 2 cenas comentadas no programa, onde a câmera foca no Solomon, na cena do enforcamento e a outra que mostra apenas o rosto dele. Eu entendo o diretor nos dizendo: olhem, pensem, né? Reflitam, sintam e sintam. Foi o momento de você mergulhar na tela e sentir que o Solomon está sentindo. É isso, pra mim foi primoroso. Minhas opiniões são muito parecidas com a do Rafa, igual em todos os casts. Opa! Tá aí, ó, tamo... Você tá com seguidor, hein, Rafa? Fazendo escola. Pois é, você vê, né, que já tem gente percebendo quem é a voz da razão nesse podcast, né? Eu aposto que ele já concorda comigo quando eu falei de Godzilla. Eu aposto. Eu aposto que ele odeia Godzilla. E ele acaba falando que a nota dele para 12 anos de escravidão é 4,5. E, cara, realmente 12 anos de escravidão é um filme que é um soco na boca do estômago, né? Principalmente para quem tem essa vontade de entender um pouco mais o que era a escravidão. Você acompanhar a história de um homem que era um homem livre e tal, e que ele simplesmente voltou, né, pra escravidão. Ela vai na contramão, né? Geralmente, totalmente. O cara escravo que ganha liberdade. Agora não, um homem livre é pro sul dos Estados Unidos da época que ainda era escravagista, né? Exatamente, e o pessoal, se importando totalmente com a cor da pele. Tem cenas dele entrando em lojas, você percebe também, né, aquela distinção, os olhares cruzados e tal. Então é um filme que realmente é um soco na boca do estômago, muito bem feito, produzido pelo nosso querido Brad Pitt, né? E é um filme que merece ser assistido. O filme de 2013, né? Que foi no Oscar de 2014. Concorreu ao Oscar 2014. Exatamente. O Alexandre, ele até fala da cena, acho que é uma das piores cenas do filme. É a mais impactante, que é quando ele fica enforcado, ele fica na pontinha do pé. E a cena dura quase 5 minutos, assim, você vê as pessoas passando atrás dele e tal, ninguém pode ajudar, né? A galera, tá cagando, né, cara, pra aquilo, assim, assim, além deles não estarem se importando, porque é uma coisa meio que rotineira normal, na vida, né, deles, você também vê que, eles têm uma impotência, porque se eu fizer alguma coisa, o próximo que vai estar ali sou eu, sabe? Então,
não tem o que fazer. O filme é bem cru nesse sentido, assim, de te colocar realmente na carne ali do Solomon e te mostrar o que é de verdade, né, que tá acontecendo. Então, um filme sensacional. Eu gostei muito de 12 Anos de Escravidão. Vou ler um comentário agora de um outro podcast mais recente, foi o penúltimo que a gente teve, e foi o último que eu não participei, que foi o Hora da Edição. Quem mandou o comentário foi o Thiago, DMG, ele pôs a sigla aí. O que ele falou? Podcast bem bacana e muito bem produzido. Mas... ele deu um destaque no mas. Caixa alta e vários ases, né? Mas, analisando o assunto, saíram alguns absurdos aí, hein, galera? Acho que cabe algumas correções aí. Na verdade, no tempo da película, né, quando os filmes eram em película, as coisas não eram muito diferentes do que vemos hoje em dia. Aí ele falou de um mito, né, que existe, mito 1. Na verdade ele faz uma listagem de vários mitos, né, que a gente foi falando, e aí ele meio que listou esses mitos e foi explicando algumas coisas. Eu vou falar aqui rapidamente, mas só para não deixar passar nada. O primeiro mito, né, que seria que antigamente só se gravava apenas um take, era caro. Aí ele fala, a película era cara sim, e por isso havia bastante ensaios e preparação antes do rodando ou do ação. Porém, exatamente, isso não evitava que os takes fossem repetidos inúmeras vezes. O filme O Garoto, dirigido e estrelado pelo Chaplin, teve uma média de 53 takes para cada cena gravada. David Fincher já chegou a insistir em 90 takes da mesma cena. Sem falar no Orson Welles, Kubrick, Mikhail Cimino, entre outros que gostavam muito da película, que buscavam a perfeição mesmo. Aí um outro mito é que antigamente também o montador não tinha o feeling, né, a pegada. Ele falou que não, cara, é importante salientar que o trabalho de impor ou mudar o ritmo de uma cena, a escolha de takes tem a ver com ver como a cena está ficando, mudança de ordem dos acontecimentos, discordar do diretor, ou mudar o roteiro. Nada disso surgiu com a montagem não linear e as edições digitais, galera. O lendário montador Walter Murch, em seu livro Num Piscar de Olhos, diz que o processo de montagem de quando ele trabalhava com negativos e depois no computador não mudou quase nada. Trouxe apenas a interface, a ferramenta, como algum dos participantes tentou afirmar no início do podcast. Exatamente tudo que fazemos na ilha da edição é uma emulação de algo que já era feito na montagem da película. Até mesmo a montagem não linear, que já existia desde os anos 30 na Alemanha. Talvez o que tenha mudado um pouco aí seja justamente um pouco assim, a facilidade, é óbvio, né? Porque no tempo da película o cara tinha que ir lá, cortar, colar, encaixar e tal. E agora ele tem um programa que tudo bem, ele precisa observar cenas a cenas e tal, mas ele não tem mais aquele trabalho manual, né? Aquela coisa quase artesanal de ir lá e cortar, colar e ver se ficou bom um corte e tal. Então hoje é um trabalho um pouco mais rápido. E a outra coisa é que tem muito montador que inclusive já dá aquele primeiro tapa também em cor, né? Já dá uma primeira garibada ali, assim, nesse tipo de coisa. Tipo, já faz alguns ajustes em termos de, sei lá, de temperatura, sabe? Do que tá sendo filmado, né? E tal. Guardadas as devidas proporções, né? É como se antigamente a gente gravasse podcast numa fita cassete, aí tinha que pegar aquela fita, abrir o rolo, editar. Exatamente, fechar, é por aí. Né? Pegando do cinema pro áudio, né? Exatamente. Então, concordo, realmente teve essa evolução atrás, a facilidade, né? A praticidade. Aí eu vou ler o penúltimo mito aqui, é o terceiro mito que ele colocou, e na publicidade se gravava alternativas, porque é caro refazer, e no cinema não se refaz uma cena. Depois assim, se na publicidade o cliente é o chato que temos que agradar, no cinemão temos os famigerados produtores. É muito caro, mas em alguns casos, mesmo com o filme já na montagem, o produtor manda o diretor ir lá e regravar algumas cenas. Seu nome, Formiga da Marvel, que após mudar trocentas vezes de diretor e roteiro, necessitou esse tipo de trabalho.
de retrabalho, aliás, chamando parte do elenco de volta aos estúdios. Ele tem razão nesse sentido que o produtor acaba sendo uma espécie de cliente mesmo pra quem trabalha com cinema, né? Ele é a voz dos investidores, ele é a voz do estúdio, né? Exatamente. O que eu acho é que no cinema você tem um pouco mais de liberdade artística, entendeu? Por mais que o cara... Tudo bem, o produtor seja quadradinho, insista pra ele refilmar algumas coisas e tal, o cara tem um pouco mais... Tipo, a cartela de possibilidades dele fazer alguma coisa artística é maior do que na publicidade, que às vezes o cara tem que, sei lá, tem que fazer um troço muito mais quadrado, muito mais rápido, com menos capricho, entendeu? Então fica um pouco nesse critério assim de algo artístico, mas ele tem razão quando ele diz que o produtor acaba mandando mesmo hoje, e são poucos os filmes em que você vê um trabalho autoral mesmo, né? Tá aí tipo o Woody Allen, por exemplo, que tem, carta branca pra fazer o filme que quiser, né? Que quiser, exatamente, concordo. O último mito foi que o storyboard é quase uma montagem. Vênus, né? Ô, Datena! Ele escreveu com D mesmo, assim, pra dar zoadinha, né? Mais ou menos. O storyboard está mais próximo do fotógrafo e diretor, já que são estes dois profissionais que escolhem o ângulo da cena e como ela deve aparecer na tela. O storyboard é um roteiro ilustrado. O profissional mais ligado à montagem presente na gravação é o continuista. No fundo, tudo está interligado, mas o processo de montagem é bem diferente. O trabalho do montador, desde muito cedo, foi um trabalho criativo e participativo, e não apenas técnico. Aí, finaliza, né? No mais, excelente podcast, galera. Parabéns, precisando de ajuda, estamos aí. Quer participar. E a gente provavelmente aceita, porque às vezes a gente dá uma cinemação de portas abertas para novos autores, né? Exatamente. Não, o comentário que o Diego mandou pra gente é muito bom. Tipo, o fato dele ter colocado vários mitos aí, né? Coisas que a gente falou e tal, e que de repente ele tá desmistificando, é interessante mesmo. A gente trouxe aqui o Beto Padreca, que tipo, tá aí com a sua produtora, tá trabalhando com a edição e tal. Mas assim, às vezes o que a gente precisa é justamente disso, é dessa desmistificação, sabe? Pra gente tentar trazer um pouco mais do assunto. E o importante é isso, é que a galera mande seus comentários, corrijam a gente quando a gente falar muita merda, porque é a discussão. O podcast é feito pra isso, pra gente discutir esses assuntos, entendeu? O Thiago só não falou se ele trabalha na área, provavelmente, né? Ou se ele só é entendido do assunto. Eu acho que o DMG dele é tipo de movies gosto. The Edition Master Guild, algo assim. The Edition. Tipo, The Edition, né? The Edition. So much more than black and white. Don't be afraid to let it shine. It's such a colorful world. It's been a long time. Yes, ma'am. A lot of water under the bridge. Some of the old songs, Sam. Yes, ma'am. Where is Rick? I don't know. I ain't seen him all night. When will he be back? Not tonight no more. He ain't coming. He went home. Does he always leave so early? Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time. You used to be a much better liar, Sam. Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck to him. Play it once, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da. Play it once, Sam. Play it for old time's sake. Play as time goes by.
Lançado no dia 7 de dezembro de 1942, dirigido pelo nosso querido Michael Curtiz, tinha lá no seu elenco o Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman, a grande atriz, né? Talvez uma das grandes damas da era de cinema. ouro de Hollywood. Exatamente, cara. Uma grande atriz, linda como ela estava na época, né? Super glamurosa, todo mundo adorando, né? Ela estar ali no filme. Foi com certeza um dos pilares também para o filme chamar a atenção. E esse filme estreou em 1942. Essa data, Rafa, que você falou, 7 de dezembro de 1942, é a estreia aqui no Brasil. O filme foi lançado lá em Nova York, dia 26 de novembro de 1942, em Los Angeles, só 2 meses depois, 23 de janeiro de 1943. Olha só. Então, aqui no Brasil, chegou antes do que em Los Angeles, a terra do Oscar, né? Incrível como, se você pensar nisso em 1942, tipo, é uma coisa realmente incrível. Sim, sim. Qual que foi a data de Los Angeles mesmo? 23 de janeiro de 43. Tô chutando aqui, mas imagino que tem a ver com o Oscar, né? Sim. Pode ser. Provavelmente. Imagino, porque na época, assim, a gente tem que pensar que na época não existia, as coisas eram transportadas lá, o rolo, até o cinema. Então, tipo, vamos deixar pra chegar por último lá em Los Angeles, porque daí a galera vê pra poder votar pro Oscar, etc. Talvez já tivesse uma jogada desse tipo. E a jogada deu certo, né? Com certeza. Não, e apesar de que pode ter gente que não entenda, ou que não lembre, né, ou que ache estranho, mas em 1942 já existia avião, por exemplo. Sim. Então não é que, tipo, o cara colocou numa charrete o filme. Mas não, é bem possível que tenha ido, sei lá, de trem até chegar lá. Não, eu sei, mas eu tô dizendo pra chegar no Brasil, né? Tipo, não é que chegou de uma charrete. Aliás, avião é o meio de transporte mais importante do filme Casablanca, né? Porra, sem dúvida, sem dúvida. Dani, vamos passar então uma ficha técnica de que filme é esse, o Casablanca, né? Um filme, tipo, que tá aí na lista de tanta gente, né? Como um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. Quem foram os responsáveis por criar esse filme, por fazer esse filme acontecer? Bom, o filme é dirigido pelo Michael Curtiz, que foi um grande diretor da época dele, né? O cara foi contratado durante muito tempo da Warner Bros. Ele fez, tipo, ele era tipo quase que não sei quem que seria o equivalente. Spielberg nos seus tempos áureos. Exatamente, ele era um grande diretor que fazia grandes bilheterias, inclusive, né? Ele fez o Natal Branco, né? White Christmas, ele fez As Aventuras do Robin Hood, ele fez várias grandes produções da época e, claro, o Casablanca, provavelmente o filme mais importante dos que ele dirigiu. Sabe um negócio que eu acho incrível? É que ele nasceu em 1888, tipo, ele nasceu quase há 100 anos, de 100 anos atrás. Então, mas de eu ter nascido, entendeu? Sim, tipo, 100 anos ele é centenário a você. Exatamente. E outra coisa que eu acho impressionante é que todos, se não todos, quase todas as pessoas que a gente vai falar, morreram antes de eu nascer. Exatamente. Filmes clássicos, é assim que funciona. Mas é muito louco. E o Michael Curtiz era, enfim, um grande diretor que trabalhava com muita eficiência, mas era um diretor vamos dizer assim, de estúdio, né? Sim. Não tinha questões autorais, ele era um excelente diretor, mas ele não era, por exemplo, na época, o que o Hitchcock fazia. Ele não era um Hitchcock, ele é bem diferente. E passou por uma porrada de perrengue, né? Porque o Casablanca, ele passou por muitas mãos no roteiro. Exatamente, primeiro que já é baseado numa peça, né? Isso. Exatamente. Numa peça da Joan Allison e Murray Burnett. E o roteiro foi mudado, inclusive, enquanto se filmava, né? Enquanto estavam filmando, eles ainda estavam terminando o roteiro e tudo mais. O que é muito louco. A peça que ele foi baseado chama Everybody Comes to Rick's. Sim. Que provavelmente era muito mais centrada, né, do que o filme no Rick's, né, no bar lá do Rick. Mas, assim, aqui é muito curioso que no fim das contas você, mesmo passando por perrengues, gerou-se um dos roteiros considerados mais impecáveis do cinema. Muita gente considera o roteiro de Casablanca como o melhor roteiro já escrito, não sei. Eu acho que é meio complicado a gente fazer esse tipo de afirmação, porque, né, o que é o melhor roteiro já escrito, sabe?
Eu acho complicado se dizer isso de uma forma tão generalizante, né? Se ela é tão generalizada. Mas realmente é um roteiro absurdamente sensacional e a gente vai falar um pouco dele aqui. Mas enfim, aí quem assina o roteiro são o Howard Koch, o Philip Epstein e Julius Epstein. E claro, no elenco, além do Humphrey Bogart e da Ingrid Bergman, estão o Paul Henreid, que faz lá o Laszlo, tem o Claude Rains, que faz o capitão lá da polícia francesa, né, na cidade de Casablanca, e tem o Conrad Veidt, que faz o Major Heinrich Strasser, né, que é um dos mais interessantes até, assim, a forma como ele fez. O Major Strasser seria um major importantíssimo do exército alemão, do exército nazista, né? Exatamente. Na Guerra Mundial, Hitler no auge do poder, e era um major. E o ator que fez ele era um judeu que tinha fugido da guerra. Exatamente, cara. Talvez, não sei se da segunda ou da primeira, enfim. Ele era um judeu que provavelmente, assim, e ele quis fazer o major alemão pra tentar mostrar a forma, como eles eram maus, enfim, pra tentar, tipo, dar o troco, pra tentar dar a visão dele do que são os nazistas. E provavelmente ele tinha uma visão. Então, e aí também tá uma coisa que o filme trabalha de uma forma sensacional também, que são algumas ironias, são algumas representações do que eles viviam na época, né? E aí é interessante a gente falar que o filme foi lançado em 42, em plena Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu de 1939 a 1945, quer dizer, o filme foi lançado exatamente no meio disso. A gente estava tendo vários conflitos ainda, né? Para vocês terem uma ideia, quando o filme foi lançado em dezembro, né, de 42, estavam acabando algumas guerras, alguns problemas que estavam, alguns conflitos que estavam acontecendo naquele momento. Então, não era só assim um simples filme falando sobre algo que já passou ou querendo discutir conceitos, sei lá, religiosos, conceitos nacionalistas e tal, de um período passado, sabe? Não, era um filme... Historicamente falando, Rafão, quando o filme estreou, foi pouco tempo depois que os aliados entraram mesmo em Casablanca. Quando o filme estreou, na data que a gente falou lá, foi a estreia em Nova York, foi dia 26 de novembro de 42, o Winston Churchill e o Roosevelt, né, que era o presidente dos Estados Unidos, eles estavam em Casablanca em reunião. Por conta da Segunda Guerra. Uhum. Não, então, assim, olha como foi importante, sim, né? Sim, mesmo sem planejar, assim, né? Esse tipo de coisa. Exatamente, é uma pura coincidência, mas assim, o cara mais poderoso da Inglaterra e o dos Estados Unidos estavam lá, né? Que era um local neutro, que a gente vai acabar falando. Bom, aí a gente tem, então, esse filme se passando em 1942, em plena Segunda Guerra, e ele fala sobre o que, Henrique? Casablanca é um filme extremamente cativante pela sua história, né? Casablanca conta a história dos refugiados que, fugindo da Segunda Guerra Mundial, eles queriam ir para os Estados Unidos e o meio de passagem era através de Portugal. Para chegar em Portugal, o último ponto era a cidade de Casablanca, no Marrocos, que pertencia à França. Era o Marrocos conquistado pela França. E a história tem como foco principal o personagem Rick, e ele é dono de um café, ele é um americano, dono de um bar, né, de um café, e ele se encontra com uma antiga paixão dos tempos que ele morou em Paris. Então a história, ela é uma história de guerra, ela é um romance, ela tem um pouco de drama, muita questão política, então é um filme completo, se passando em plena Segunda Guerra e com toda essa questão da fuga dos alemães e a esperança de um novo começo. Eu acho interessante a gente até começar a pensar nesse filme, justamente posicionando ele na história, né? Porque, como a gente falou, é um filme que é lançado, ele é produzido e lançado em meio a uma Segunda Guerra Mundial, falando sobre nazistas, falando sobre invasão, falando sobre morte, falando sobre perdas. Importante, falando sobre... Isso é muito importante, tá? Ele não é um filme apenas
apenas bonito. Ele fala sobre como os Estados Unidos, ou o que eles chamam a América, é a terra que recebe todo mundo de braços abertos. Exatamente. E a terra onde se pode viver bem, a terra que está em paz. O modelo para o mundo, entendeu? Sim, exatamente. Porque isso os Estados Unidos já tinham noção. É a terra das oportunidades, né? A terra das oportunidades, que os Estados Unidos vendem até hoje, inclusive, essa imagem, e que com certeza tinha muito desse orgulho, tem muito do orgulho americano no Casablanca também. Isso, mas é engraçado que o americano do filme, que é o Rick, não quer voltar pra lá de jeito nenhum, né? Em nenhum momento ele fala de voltar. Mas até porque ele é um personagem bem curioso, né? Porque ele é um cara muito fechado e ao mesmo tempo ele é um cara até um pouco triste, amargurado e tal. Dá a entender que ele tem alguma pendência, sabe assim? Porque assim, eu vejo o Rick como assim, eu interpretei, né? Como um personagem que, por exemplo, provavelmente deve alguma coisa, assim, sabe? Ele se daria mal se ele voltasse para os Estados Unidos, então talvez esse seja um motivo pelo qual ele não volta. Inclusive, ele teria um motivo forte para voltar, que seria a própria Isla. A Isla, né? E a gente fica sabendo que ele lutou em diversas guerras. Sim. Que tiveram antes. E aí fala assim, você lutou sempre do lado dos mais fracos, do lado dos oprimidos, do lado não sei o quê. Então ele é tipo talvez um justiceiro, ou talvez alguém que... Ele dá-se a entender que ele era um mercenário, porque ele fala que ele foi pago em todas as vezes. Daí um dos personagens mais legais do filme, que é o Capitão Renault, fala, mas... pena que da próxima você pode escolher um lado que vai vencer, né? Exatamente, ele sempre meio que... Agora, mesmo sem saber se foi do lado dos Estados Unidos ou não, tal, se ele é americano ou não, a gente também nem... Enfim, acho que ele entende que ele é americano, mas o fato é que, enfim, dá a entender que ele pode ter traído o exército americano em algum momento por questões éticas, ele pode ter não cumprido ordens, enfim, dá pra supor muita coisa sobre ele. Só que o fato é... eu interpretei que ele não pode voltar para os Estados Unidos. Ele não deixa isso claro. E justamente por isso que ele é um personagem interessante. Porque você percebe só pela sutileza da atuação do Humphrey Bogart, que é absurda de fenomenal, ele era excelente. Você percebe que ele é um cara que, tipo, ele quer ter aposentar, ele só quer ter uma vida tranquila, mas ele não se aguenta com as injustiças do mundo, com as coisas que acontecem no mundo em caos, né? Assim, revendo o filme hoje, eu pensei bastante no A Lista de Schindler. Sim, é verdade. Ele é um Schindler. Isso, né? tem aquela subtrama durante o filme daquela moça que vem pedir ajuda dele. Aí o marido tá lá no cassino que tinha lá no American Café lá, e daí ele fala, joga no 22. Aí já dá um sinal pro cara, o cara já faz uma maracutaia pra ele ganhar um dinheiro, pra ele poder pagar a passagem. Na verdade era até o Capitão Renault que extorquia o povo pra conseguir chegar em Lisboa. É por aí mesmo. Agora eu tenho uma visão um pouco diferente dessa que o Dani trouxe do Rick, né? Porque o Dani falou que talvez ele devesse alguma coisa, que talvez estivesse até de uma certa forma aposentado e tal. A sensação que eu tenho é que o Rick, na verdade, era um cara já cansado, já decepcionado até um pouco com a vida, decepcionado um pouco com tantas derrotas que ele teve. Eu não senti que ele, devia alguma coisa, que não pudesse voltar. Eu acho que ele simplesmente ligou o foda-se e falou, vou ficar aqui. É uma possibilidade. Exatamente. Ele não é um cara novo, né? Não é. Porque quando tem aquele flashback em Paris, que ele tá com a Ilse lá, ele pega e fala assim, 10 anos atrás, onde você estava? E ela fala, tava pondo aparelho nos dentes, ou seja, era menina, era criança, né? Ele falou, eu já tava procurando meu primeiro emprego. Exatamente. Isso foi quando, um dia antes da França ser ocupada, uns poucos dias antes, né? Que daí é quando a França é ocupada, aí ela some, e daí ele pega o sangue e vai dar-se a entender que ele veio direto pra Casablanca, né? Sim, exatamente. O próprio Humphrey Bogart tinha mais de 40 anos quando ele gravou Casablanca. Isso, então acho que a idade do personagem bate com a idade do ator. Victor Laszlo is on that plane. Why do you stand here? Why don't you stop him? Ask Monsieur Rick. Get away from that phone. I would advise you not to interfere. I was willing to shoot Captain Rhino, and I'm willing to shoot you. Hello. Put that phone down. Get me the radio tower. Put it down.
E até por isso que eu acho que ele tem esse desgaste, sabe? Ele já tem ele tem uma tristeza embutida dentro dele. E aí você percebe isso até com esse descaso dele. Ele tem um descaso com a guerra, ele tem um descaso com a politicagem. O próprio bar dele, né, que é um bar onde ele se abstém de lados, por exemplo. Ele não tá nem aí se são nazistas, se são negros, se são brancos, se são franceses, se são judeus quem tá ali. É um bar, e eu acho isso muito interessante, ser um bar completamente, assim, aberto, eclético. Ele representa o que Casablanca era. Exatamente, né? Era isso que eu ia falar. Então, é um bar dentro de uma comunidade que de uma certa forma era neutra também, né? Que era uma comunidade onde as pessoas estavam esperando a oportunidade para ir embora. Olha que interessante, o bar, ele é um microcosmo de Casablanca, e Casablanca, na situação política em que o mundo estava, representa um microcosmo do mundo, né? Exatamente. Porque você tem todo mundo, você tem os americanos, você tem os franceses, os alemães, lá, tipo, todo o conflito no qual o mundo se encontrava naquele momento, você tinha todas as personalidades desse conflito representadas em Casablanca, inclusive, sei lá, os ladrões que simplesmente... Quando o Major Strasser, ele pergunta assim, né, pra ele, a hora que ele chega no bar, qual é a sua nacionalidade? Ele fala, eu sou um bêbado. É a mesma coisa com o Corrix Café. Lá não tem nacionalidade, lá é pra beber. Exatamente. Beber, jogar... Dizendo rapidinho o que o Rafa falou, eu acho que ele tinha, o Rick, ele tinha assim uma pegada política, porque o barman dele, ele fala assim, olha, um desses alemães aí pagou com esse cheque. Aí ele pega o cheque e rasga, tipo, não quero dinheiro nazista, digamos assim, né? Então, assim, é uma apologia política, tem poucas vezes no filme, do lado do Rick, beleza, mas tem. Outra parte bem importante, que é uma das melhores partes do filme, é quando os alemães estavam lá no bar também, aí um deles puxa o piano e começa a tocar, eles começam a cantar uma música em alemão, não sei se era o hino da Alemanha. Eu acho, pelo que eu entendi, ou algum hino militar. É um hino militar, porque o hino da Alemanha eu acho que é aquele que toca quando o Schumacher ganhava e não era aquele. Só que daí, não é verdade? Deve ter mudado, sei lá o que era. Então. Aí o Rick vira pro marido lá da Ilsa, que é o jornalista lá, que é o Laszlo, né? E ele fala, vai tocar o La Marseille, que é o hino da França. Aí ele desce e todo mundo, tem até uma moça portuguesa lá com violãozinho, todo mundo canta. Então é um tipo, vamos calar a boca desses filha da puta aí. E aí nesse momento é interessante, porque e esse momento também representa como um microcosmo de como tava o mundo, porque você tem, os franceses representando, né, talvez o lado mais frágil dos aliados, né, o eixo era, enfim, os aliados, que eram o povo que eram do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, e os alemães representando, obviamente, o eixo, era, tipo, Alemanha, Itália, Japão. E aí, você tem, tipo, esse embate de quem canta mais alto, como se fosse uma guerra. Você tem pessoas totalmente emocionadas, chorando, tipo, com saudade do país, né, com saudade da terra. E em alguns momentos você vê alguns dos personagens, incluindo a Isla, tipo, meio que sem expressão. Porque eles não pertencem a esse embate. Exatamente. Né? A Isla, ela é francesa, não é? Ou ela é de Oslo, que ela fala, primeira vez? De Oslo, que é a nacionalidade da Ingrid Bergman, né? Ela é sueca. Tá. Então, ela é de lá, que tipo, um país que não estava necessariamente envolvido diretamente. O marido dela era da Tchecoslováquia, né? O marido dela era da Tchecoslováquia, que é tipo um país também que foi invadido e que, né, também não estava envolvido. Então, assim, dificilmente eles iam tomar um lado, né? Eles só querem uma vida melhor, eles só querem fugir daquele inferno. Então, eles não iam cantar nem o hino da França, nem o hino da Alemanha. Mas então você tem esse embate e essa relação entre os personagens, do tipo, tem gente, tipo, com aquele orgulho nacional, e tem gente que só quer uma vida melhor. Eu preciso ir para os Estados Unidos porque eu só quero uma vida melhor, entendeu? Eu acho interessante que o filme, ele tem no começo dele, ele já te posiciona, né? Ele vai te trazer para onde você vai viver a história. Então ele já fala, o mundo tá vivendo uma guerra, as pessoas que querem se refugiar precisam sair daqui, aí pega um trem, vai até não sei onde, bababá, daí vai pro Marrocos e tal.
tal. Daí lá eles ficam em Casablanca pra esperar, pra poder ir pra Lisboa, pra daí América. sim poder ir pra América, exatamente. E aí quando ele entra dentro de Casablanca mesmo, ele já vem com um discurso falando, e lá essas pessoas esperam, porque na verdade elas só podem ir quando elas têm uma autorização, né, uma espécie de passe pra poder embarcar, pegar o avião para ir para Lisboa. Conduto, né? Acho que, se não me engano, exatamente. E aí o filme ele te posiciona dessa maneira e no começo você fica, até cria uma certa estranheza, né? Porque ele fala que tudo bem, você fica ali e você tem que esperar. E as pessoas que estão ali estão esperando para poder ter uma vida um pouco mais regrada de repente, mas quando você começa a observar o que é o meio ambiente, o que é, né, a sociedade dentro de Casablanca, você percebe que ali já está se formando uma sociedade mesmo, que você já tem as pessoas que são donas de estabelecimento, que você já tem um certo governo, que você já tem uma certa hierarquia, quem manda aonde, né? E o filme ele começa te posicionando justamente dessa maneira, porque quando você entra a primeira vez no bar do Riggs, e aí você tem aquela cena que já falam, por que não chama o Riggs aqui e tal? Não, o Riggs não bebe com ninguém, não bebe com cliente. Aí tenta entrar um cara no bar e aí o cara, você sabe com quem você tá falando e tal, e o Riggs tipo dá de ombros pro cara, entendeu? Então você já percebe que apesar do descaso dele, existe essa coisa da hierarquia, que ele é um cara que tem um certo poder, ele tem uma certa importância dentro daquela sociedade, dentro dessa cidade de Casablanca, né? E aí é interessante isso, porque você percebe também um pouco desse discurso de como, apesar do ambiente caótico, a sociedade ela consegue meio que ir se remontando dentro de um ambiente conturbado, um ambiente de conflito. E o filme, apesar de se passar em plena Segunda Guerra Mundial, uma das piores guerras que a gente já viu na história da humanidade, o filme ele tem um disparo de arma, não tem cenas de violência, são, pouquíssimas, pontuais, o que mostra que o filme é totalmente baseado em uma trama relacionada ali com esse triângulo amoroso que se forma entre o Rick, a Isla e o Laszlo, né? E aí você tem esse triângulo amoroso, mas todo aquele ambiente de tensão se forma entre eles, porque não, eles vão ser pegos, não vão ser pegos e tal. Então, todo o filme, assim, no começo dele, ele já te posiciona. Como thriller também, então, a gente falou tanta classificação. Talvez de uma certa forma seja um thriller, realmente. Ele é um suspense, talvez não com aquela carga de terror. Acima de tudo, né? E é muito interessante ver justamente as relações de poder que se mantêm até hoje, se você for analisar. Então, você tem, por exemplo, tem um outro cara que é dono do outro bar, tipo um concorrente, vende também, tem lá as maracutaia, vende visto, né, pra quem tá querendo ir pra lá, etc. Você tem aquele... Tem um ladrão, né, que rouba carteira tem lá. Tem um ladrão, tipo ladrão. O ladrão é muito engraçado. Na verdade, assim, Casablanca não é nem de pouco uma cidade boa pra se viver. Na verdade, é uma cidade violenta. No começo a gente já vê aquele cara tomar um tiro nas costas, um cara que foge, que não tinha os documentos legais, né? Exatamente. Porque o Capitão Renault, ele é engraçado, mas ele é ruim ao mesmo tempo. Ele é cínico. Sim. Ele comanda a cidade com punhos de ferro, digamos assim. Então, e olha que interessante. Eu só tinha comentado, até tem o Gart, né? Que é o cara que consegue aqueles salvo-condutos, que roubou esses salvo-condutos, né? Que conseguiu pra ele. E que é tipo um vigarista, né? Que vive disso, de vender esses vistos e tal. Ele que ia vender pra Ilsa e pro Laszlo, né? Exatamente. E aí ele acaba sendo pego e tal, né? Mas assim, o legal é que o interessante de analisar é que o Capitão Renault, ele é um chefão, né? Tipo, da polícia. O cara comanda tudo lá. Mas ele afina quando chega o cara da Alemanha, entendeu? Assim, eu reparei, eu senti no filme que na verdade ele não concorda com a Alemanha nazista. Ele não quer que o Marrocos e nem a França sejam ocupados pelos nazistas, como já tinham ocupado Paris. E a Casablanca ainda era uma região da França, pertencente à França, que não tinha sido ocupada, não fazia parte da França independente, vamos dizer assim, da França não ocupada. Mas mesmo assim, ele
treme na base quando o Major Strasser fala pra ele fazer alguma coisa. E aí tem uma das cenas mais engraçadas do filme, que o Major Strasser fala pra ele, você tem que fechar esse bar, né? Tipo, ele fala, fecha esse bar porque, você tem que fechar, senão eu vou dar um jeito. E aí logo ele depois da música que eu falei, né? Que eles combatem na música. Exatamente. Ele fala, fecha, não sei o quê. E, exatamente. E aí, porque o Major fica puto da vida que, tipo, vai dar algum problema e ele não quer ver problema grave de francês com alemão se pegando no bar. E aí, a cena do Renault é muito engraçada, porque ele chega e resolve fechar e dá como desculpa o fato de que tinha jogatina. Supostamente podia ser proibido e ele mantinha porque ele ganhava a parte dele, né? Ele não falava nada, deixava em panos quentes porque ele ganhava a parte dele. Aí ele chega, recebe o dinheiro e manda fechar. Tipo, fechem isso, vocês têm jogatina. Senhor, seu dinheiro, muito obrigado. Ele pega tipo, vai fechar essa merda, entendeu? É muito engraçado essa cena, porque é ele, né? Tipo, obedecendo lá o alemão, mas ao mesmo tempo tendo o poder que ele tem de mandar em todo mundo e ganhando a parte dele lá nas as propinas da vida, né? Eu acho que tem até um ponto interessante aí, porque mostra um pouco do que é realmente esse roteiro, né, do Casablanca, que as pessoas elogiam tanto, porque ele é um filme que ele consegue equilibrar bem todos os ambientes que ele vai adentrando, sabe? Então você vê ele assim, ele fala de drama, daí ele fala do suspense, ele tem umas pitadas de comédia na hora certa, assim, tipo, ele tem umas tiradas, o filme, que a hora que você assiste, você fala, caralho, tipo, essa cena do Renault recebendo o dinheiro dele e alegando que vai fechar porque ali tem jogatina e tal, é uma cena totalmente irônica, totalmente, sabe, é uma coisa muito, tipo, Monty Python, sabe? Tipo, uma tirada muito, muito boa naquele momento. E o filme tem outras dessas, assim, tipo, outras tiradinhas e tal. E a própria violência, né? Como eles usam a violência no minuto certo, na hora certa, pra te posicionar realmente o que é que tá acontecendo, né? Então, mostra a violência no começo, pra mostrar como é uma cidade bem controlada, como tá perigosa, exatamente, e mostra a violência, tipo, no final, pra você trazer uma solução e aí sim colocar em conflito nacionalidades, crenças ali e tal, mas tipo, naquele momento o conflito. Então, eu acho que o roteiro ele é muito bem feito por isso, assim, esse equilíbrio nos gêneros é muito grande, entendeu? Sim, e a parte do humor... Jogando pro final do filme, a hora que o Rick acaba matando o Major Strasser, na hora a gente, tipo assim, a primeira vez que você tá vendo o filme, você não sabe de nada. Na hora você fica, puta, agora vai foder, né? Aí que chegam os outros e falam, Major Strasser foi morto, foi assassinado. Prendam os suspeitos de sempre. Ou seja, já tinha aquela xenofobia, eu acho que contra os estrangeiros que estavam lá querendo fugir. Então, assim, prende aquele povo mesmo, a gente executa um e beleza. Exatamente. Mas é muito interessante, essa cena é muito legal. Assim, muito... Porque é uma coisa que acho que até, inclusive, várias polícias, enfim, vários momentos, se a polícia faz, né? Ela tem determinados bandidos que sempre vão pra cadeia e saem pra mostrar que eles estão fazendo o serviço, entendeu? Tipo assim, eu não vou prender quem deve ser preso, mas eu vou prender uma pessoa pra mostrar que eu tô... Enfim, que eu prendendo alguém. Tô prendendo alguém, que alguma coisa foi feita. Então é do tipo isso, né? Não vou dizer quem foi que matou e tal. Até porque poderia até cair mal pro próprio Capitão Renault. Mas é muito interessante mesmo isso, porque é a maneira que o filme encontra de salvar o mocinho. Porque ainda assim a gente tá falando de Hollywood que precisa ter um final minimamente feliz, né? Então é interessante. Até o final a gente tá achando que o cara vai fugir, vão ir os dois homens, né? E o Laszlo com o Rick. Aí que ele fala, não, vai você vai no meu lugar e tal. Que ela achou que ele ia, tipo, ficar com um salvo-conduto pra ele pegar o avião. Sim. E tem toda a divisão dela. Você sente só na interpretação da Ingrid Bergman que ela tá dividida, né, entre uma paixão pelo Rick. Sabe qual que é uma coisa interessante do filme? Que nem eu falei, que teve muitos roteiristas e ficava trocando durante a gravação. Aí a Ingrid Bergman, ela vinha e perguntava pro diretor, ela falava pro Curtis, mas ela ama quem? Ela ama o marido ou ela ama o Rick?
Ele falava assim, não sei, interpreta, amanhã eu decido, depois a gente decide. Então, dá pra sentir um pouco no filme. Você nunca sabe exatamente de quem que ela tá, porque ela tem uma coisa neutra, porque a atriz mesmo sabia o final da personagem. Tipo, o roteiro final era assim, sempre que chegava a diária, que ela via o que ia acontecer. Eles não sabiam o final da história. What about us? We'll always have Paris. We didn't have. We lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. When I said I would never leave you. And you never will. But I've got a job to do too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Ilsa, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of 3 little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. A parte gênio da Ingrid Bergman, porque ela sabe fazer isso muito bem. Assim, ok, vou me mostrar uma pessoa dividida. Então, você sente isso, você vê que ela tá dividida, ela tem a paixão pelo Rick, mas ela ama o marido, ela gosta do marido e ela se sente segura ao lado dele, ele é um cara, tipo, rico e tal. Então, sabe, isso com certeza... E cheio de ideais, né? Ele tinha essa coisa apaixonante de ser um cara que né, lutava contra a paz, que seja, contra o que ele acredita que ela gostava do Rick, assim, mas ela admirava mesmo o Laszlo, não, o marido. Sim, e ela faz isso muito bem, né? Esse triângulo amoroso que se passa durante toda a trama, você percebe que você tem ali, na verdade ele é feito de uma forma até sutil em alguns momentos, porque assim, quando eles se encontram pela primeira vez, a Isla e o Rick, você percebe que eles, já se conheciam e que existe alguma coisa entre eles, mas você não reconhece de cara se eles só foram amantes, se eles foram casados, se eles tiveram simplesmente um casinho, você não entende, você percebe que os dois se conhecem e que tem alguma coisa forte entre eles, principalmente porque o ápice do relacionamento deles, né, o que leva o relacionamento deles dois é a música, né, a música, tipo, uma das grandes momentos do filme tá atrelado justamente àquela música, e aí você percebe assim que há alguma coisa entre eles. As Time Goes By. As Time Goes By, o nome da música. Time Goes By. As Time Goes By. É uma música que já existia, ela não foi composta pro filme. Exatamente. Até pra fazer sentido, né, do tipo, tocava lá em Paris e tal. E depois a própria Warner Bros. Usou muito essa música no logo dela, né, aquele tan 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 tan. Sim, exatamente. Usa até hoje. Usa até hoje, não sei se... Eu já vi alguns filmes que não tinha, depende muito do que você, sei lá, do filme, do que for, mas é muito interessante. Então, o compositor do filme, que era o Max Steiner, ele queria propor uma outra música pro filme, que era de autoria dele. Tipo, vou propor uma minha, porque daí eu fico mais conhecido, tipo, eu vou na onda do filme. Sim. Só que daí não deu tempo de ficar pronto, daí o que aconteceu? O ator que fazia o Sam, ele já tinha feito as filmagens, e a Ingrid Bergman, ela tinha cortado o cabelo. Ela ia fazer um outro filme, eu não lembro qual era, mas ela ia fazer um outro, não sei se foi o Estranha Passageiro ou alguma coisa assim. E daí não acharam uma peruca que imitasse o cabelo como tava nas filmagens, então não deu pra substituir a música, porque ela cantarola a música antes pro Sam, que ele fala, não lembro, não quero tocar, blá blá blá. Exatamente. E faz todo sentido a música, né, porque a tradução literal dela seria com o passar do tempo, né? Como o tempo vai passando e tal. Então faz todo sentido, principalmente pelo romance dos dois, porque você percebe que você tem no Rick aquele ressentimento, porque ele foi um cara que viveu com ela durante um período em que ela achava que tava viúva e tal, e aí eles acabam se apaixonando, tem uma vida muito romântica em Paris, vivendo o ar de Paris, né, tendo toda aquela glamorização ali, e aí de repente ele se vê abandonado por ela e ele fica com esse ressentimento, e ali eu acho que é o momento dele, sabe, que daí ele liga mesmo o foda-se, que daí ele fala, cansei de tantas derrotas, de tantas perdas e tal, e ele se transforma nesse cara amargurado, e ela é o ápice disso, né? Tanto é que na primeira cena do flashback deles, é eles dentro de um carro,
carro e ele mó sorridente, assim, dando um passeio, né? Exata, outro humor, outra personalidade, né, cara? Outra coisa. E eu acho que daí tem um outro lado que é interessante, que é justamente o lado do Lésio, que, tipo, ele é um cara que, tipo, ele, vamos colocar entre aspas, né, o chifrado, né? Tipo, ele foi o cara que teve a traição da mulher, que percebe que há uma tensão entre a esposa e o Rick e tal, mas ele se mantém numa postura meio que um líder mesmo, né, de uma revolução, de uma resistência, como eles mesmos falam, assim, porque ele é um cara que, tipo, ele não pode também se deixar abalar por essas coisas, porque há algo maior que ele precisa lidar, que ele tem que, né, num momento tão crítico que a humanidade tá vivendo e tal, então ele se incomoda, ele tem momentos que ele demonstra estar incomodado, que tem alguma coisa ali que ele não gosta, mas ao mesmo tempo ele consegue lidar com isso e deixar isso um pouco de lado e tal, enquanto a Isla já desmorona em alguns momentos. Sim. Né? Fazendo uma interpretação do filme, a gente pode até dizer que o Laszlo é um cara que tá à frente do seu tempo, de uma certa forma. Sim, é verdade. Além de toda, claro, uma pessoa que luta por ideais geralmente tá à frente do tempo. Mas assim, se a gente parar pra pensar, quando ela conheceu o Rick, ela achava que ele tava morto, porque ele tava no campo de concentração. De uma certa forma, é como se ele aceitasse, porque, imagina, hoje já é difícil, tem muito cara que não pensa assim, e naquela época provavelmente era muito mais difícil ainda, mas é como se ele aceitasse que ela, tipo, tinha os desejos e tentou viver a vida dela sem ele, entendeu? Exatamente. E depois acabou voltando porque descobriu que ele tava vivo, óbvio, né? Ele era marido dela antes dela conhecer o Rick, né? Mas enfim, né, ela pensou que ele tinha, sei lá, desaparecido ou tinha morrido e tudo mais. Então é como se ele respeitasse o desejo da mulher, né? Tipo, o fato de que ela faz o que quiser da vida dela, né? E que por mais que ele goste dela e respeite, ele não tem controle sobre tudo e não tem como controlar a mulher. Isso é interessante, assim, de você parar pra pensar a respeito disso, né? Então, tinha esse charme, né, de ser um cara que era líder da resistência, um cara procurado, um cara com ideais, ele tinha essa coisa, e o Rick, ele tem um outro lado, que é um cara mais destemido, um cara que tá, sabe, ele é mais agressivo em alguns momentos e tal. Ele é o anti-galã, né? Anti-galã, ele foi, inclusive, exatamente. modelo pra... É sério, ele foi, tipo, modelo pra James Bond, pro conceito de caras que, tipo, do Han Solo, por exemplo, né? Tipo, que é o cara, tipo, bandido que mesmo assim conquista a mulher, o cara que não tá nem aí e mesmo assim, sabe, tipo... Ele não é o cavaleiro do cavalo branco, príncipe encantado, ele não é o príncipe encantado, mas ele conquista, ele tem algum tipo de charme. E é bem isso. E o Laszlo é exatamente o contrário dele. Ele faz as lutas dele, mas ele ainda assim é o galã, ele é o cara rico. O Laszlo, você vê ele montado num cavalo branco, né? Exatamente. Pra conquistar a Ilsa e levá-la para a América e tudo mais. E aí tem outra coisa, né? A Ilsa, ela é a mocinha da história. É ela o centro ali que faz a divisão, né, entre os personagens e tal. Ela que cria, às vezes, algum conflito nesse sentido. A gente tem uma Ingrid Bergman no auge da sua carreira, linda, com uma atuação, assim, muito boa, muito segura e tal. E você tem ali dois personagens, no Laszlo e no Rick, esses dois caras que lutam pelo coração dela. E ela é aquela mulher frágil, aquela que tá deslocada dentro daquele mundo que tá meio perdido ali e tal. Então, assim, você tem construções de personagens muito bons, e você percebe quando você vê a relação dela com o Rick, como o filme ele vai desvendando essa relação dela com o Rick, você vai vendo o quanto ela machucou ele, né? Justamente por ela ser uma pessoa encantadora. Exatamente. E o que demonstra ainda mais a independência dela, né? Ela é uma mulher totalmente independente, ela faz o que ela quer. Isso é muito legal. Isso é, inclusive, um motivo pro filme ter se mantido tão atual
até hoje, né? Exatamente. Isso é muito interessante a gente pensar. Eu acho que um dos grandes charmes de Casablanca é justamente ele ter sido ele é um filme muito atemporal, assim, apesar de ser um filme extremamente datado, né? Ele também é um filme muito atemporal, porque você tem ali caricaturas de situações e tal que você consegue inclusive alocar ela para hoje em dia. Como a gente falou agora, a gente tinha, até hoje tem um pouco desse discurso dos Estados Unidos é o país das oportunidades, é o país da reconstrução, é o país da igualdade, né? Então você já tinha esse discurso embutido naquela época. Tem outros dois personagens, eu não sei pra vocês, mas que me chamaram a atenção, que é o Capitão Renault, né? Que é uma nítida, é uma nítida caricatura francesa, e você também tem aquele comerciante que é o Ferrari, né? Então eu achei muito interessante isso, porque você tem uma personalidade italiana e uma personalidade... Que é o gordão, aquele né? gordão meio velho e tal, que quer comprar, né, o bar do Rick lá. E o que é interessante é que eles criam essa caricatura para esses dois países em meio a uma Segunda Guerra Mundial. Então você tinha... de um lado, os Estados Unidos lutando contra a Alemanha, né? Você tinha aquelas alianças, né, feitas, onde você tinha, de um lado, União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido, a França, que estava ali também. Você tinha do outro lado a Alemanha, o Japão, a Itália, a Romênia e tal, tipo, outros países, tipo, e eles estavam divididos nesses dois blocos. A França, por exemplo, que é um país que mostra dentro do filme que ela que ocupou a Casablanca, que tem ali os comandantes, e que você tem o personagem do Capitão Renault como um personagem até volátil, até um pouco flexível, né, com a situação, e você tem um italiano, que é o italiano consumista e tal, que em algum momento do filme ele é inclusive colocado como um comerciante até meio lazarento, sabe? Um cara meio gananciosinho que quer comprar o bar do Rick, já comprou tudo, mas quer o bar do Rick também e tal. O Capitão Renault, eu ia falar que ele lembra até um pouco Crusoe lá da Pantera Cor-de-Rosa, né? É verdade. Que é nessa questão do estereótipo, né? Assim, é o típico policial francês de mimimi e tal, mas é que o Renault ainda, ele é meio tratante, né? Ele vai pra onde o vento sopra, tipo, chega lá o alemão, ele vai lá e fica lá conversando com o policial alemão. Aí entra cara da Tchecoslováquia que é conhecido pelo mundo aí porque ele jornal, e fecharam o jornal dele, ele imprimiu no porão e tal, chegou com a esposa, que é a Ilsa, né? Ele vai lá na mesa, senta, já pede uma bebida, já faz uma brincadeira que aqui eu tenho um bom negócio, porque eu peço a bebida na minha conta, eles trazem a conta e eu rasgo a conta. Exatamente. Não, mas esse é o legal. O Claude Rains, que faz o Capitão Renault, ele foi muito inteligente, porque ele conseguiu mesclar a forma autoritária de um policial e uma forma engraçada de se fazer isso. Então ele ajuda a dar um pouco de leveza pro filme, né? É ele que traz uma certa leveza pro filme que de certa forma tem mesmo uma trama pesada, uma trama densa, uma trama que lida com questões sérias. Assim, né? E exatamente, o Claude Rains e o Humphrey Bogart, os dois foram os indicados ao Oscar. A Ingrid Bergman não foi, né? Sim, então foi sim. Ou seja, a dupla dos homens, que é a dupla que se forma no final do filme, tipo, vamos fazer uma dupla aí de ajudar o mundo de alguma forma, é o que eu imagino que eles fizeram depois que foram embora. Então eles viram os brother, né? Mas é justamente, e as atuações são geniais, né? Tem o Claude Rains, que consegue mesclar isso, e o Humphrey Bogart, que consegue dar toda a carga dramática pro personagem dele com uma ironia que, é raríssima de se ver, né? A maneira de falar, a maneira de responder as coisas, o olhar, você percebe que tem momentos que ele, tipo, sabe, ele dá aquelas respostas atravessadas, assim, sabe, é muito interessante mesmo, assim, ele consegue transitar nesses espaços e também transmitir uma sensação de que ele é um cara poderoso, de que ele é um cara que, tipo, já lutou em guerra, ele é influente, o bar dele é importante, ele é um cara que ele sabe o que ele tá fazendo quando ele ajuda o policial aqui, ajuda o policial ali, mas dá um jeito de conseguir um passaporte
pros caras pro casal da Bulgária, exatamente, pra outras pessoas. Todo mundo sabe que ele faz as coisas muito bem feitas, né? Por isso que desde o começo já desconfiam que aquele salvo-conduto lá que o Ugarte deixou na mão dele tava com ele. Todo mundo desconfia, fala assim, só ele saberia guardar isso de uma forma a esconder da polícia, né? Exatamente. E tanto que eles vão lá e não acham. Aí depois o Renault pergunta pra ele, fala assim, onde que tava, né? Ele, tava no piano dele. Eu sabia que eu devia ter procurado melhor, tá? Ele dá uma... Então isso é muito legal, assim, eu acho assim, até como eu tava falando, né? Essa construção de personagem, ela beira ser algo genial justamente por conta desses traços, assim, de personalidade e tal, e que criam essas caricaturas com uma realidade que era vivida na época, né? Hoje, se você for hoje na França e você for conversar sobre Segunda Guerra Mundial lá, até hoje metade diz que participou, que a França foi um país ativo na guerra e que esteve do lado dos alemães, a outra metade nega, não quer se envolver com isso e tal, e o fato é que a França foi um país, justamente um país assim, totalmente dúbio nessa questão, porque ao mesmo tempo que eles ajudaram, eles foram invadidos no sul da França, né? Foi invadido pela Itália, e uma Itália fascista que era totalmente, tava de mãos dadas com essa Alemanha nazista e tal, e aí eles invadem a França, pegam os franceses começam a caçar judeus lá dentro, e o governo hoje, se você for lá hoje, o governo ainda bate o pé dizendo que não foi bem assim, e não admite, e que demora muito tempo para eles admitirem que tiveram alguma coisa disso. E o Capitão Renault é justamente essa caricatura, porque ele é um cara que tem poder ali dentro, ele cumpre ordens de um general alemão, mas ao mesmo tempo ele também se quebra um pouco com o Rick, ele também quer ajudar um pouco, ele tem um pouco do ar de comédia e tal. Então, assim, você vê uma retratação de personagem com essas camadas de uma história que foi vivida naquela época, que torna os personagens atemporais e, além de tudo, tipo, mega caracterizados, sabe, por uma nacionalidade e tal, do que estava sendo vivido e que pode ser transformado até hoje. Não, isso é uma coisa que eu acho genial no filme, é um processo de criação de personagem tal, que pode ter sido, né, sendo desenvolvido há muito tempo, ou até pensado pontualmente e tal, mas que é uma coisa que, se você parar pra pensar que o filme foi escrito em 42, os caras conseguirem criar essa caricatura, essas características tão incríveis dos personagens, sabe, com tantas camadas, você começa a ver o quanto o filme tem de importância, né, na história. There's so much at stake, all you can think is your own feeling. One woman has hurt you and you take your revenge on the rest of the world. You're a coward and weakling. No, Richard, I'm sorry. I'm sorry, but you are our last hope. If you don't help us, Victor Laszlo will die in Casablanca. What of it? I'm gonna die in Casablanca. It's a good spot for it. It had to be you. Mas assim, só pra tentar falar de um outro tema que é muito foda nesse filme, dois na verdade, né? Que é a questão técnica, né? Se você reparar na direção de arte, e assim, primeiro de tudo, né, uma coisa que eu acho que desde o começo eu pensei em falar e acabou não cabendo, a gente precisa, só pra deixar claro para as pessoas desinformadas, o filme não foi gravado em Casablanca, né? Foi gravado em Los Angeles, estúdios e tudo mais. Mas é muito legal o trabalho da direção de arte, é claro, em tudo, né, ele traz um ar de sofisticação e tudo mais, mas o trabalho da direção de arte, duas questões, vai. Um deles é na diferença entre o café do Rick's e o café do Sr. Ferrari, que é o, né, o bar dos dois. É o Le Blue, sei lá o que, né? Tipo, o café do Rick's é muito sofisticado. Você vê que é um salão, tem lustres, tem uns abajur super chiques, as mesas, tudo é muito sofisticado, né? O piano. E o bar do Sr. Ferrari é um lugar mais rústico.
Tem aquelas cortinas de bambuzinho, sabe? Que tem assim. Exatamente. Cortina de bambuzinho, as vigas de madeira, é um lugar de madeira, né? Assim, um ambiente feito à base de madeira, um lugar mais rústico. O que já mostra, né, a diferença entre os dois personagens, os dois bares. O fato de o Hicks lidar com questões mais sofisticadas, tipo, ele tá mais próximo dos mais poderosos, ele tá mais próximo dos mais ricos, e ele faz coisas com uma finesse muito maior. O Sr. Ferrari é tipo o cara que ele faz lá de também conseguir vender passaportes, etc. É um pouco mais descarado, porque ele é mais... Ele é mais bonachão, né? Exatamente. E o bar dele representa isso muito bem. Outra coisa que tá em todos os lugares, assim, em vários momentos, é a arquitetura típica do Marrocos, que tem em Casablanca, ou que teria lá. Que são aquelas tipo, é uma estrutura que parece uma rede, são janelas com umas gradezinhas. E em todo o tempo você vê sombra dessas grades, né? Então você vê que a direção de arte foi cuidadosa para mostrar essa arquitetura de uma forma orgânica, né? Sem ser gritante, nas casas e tudo mais, e principalmente nessas redinhas aparecendo. E nisso entra a fotografia, cara, que é genial, assim. Se você parar pra pensar... E aí, assim, é uma interpretação minha. A fotografia, ela tá lá pra embelezar o filme, ela tá lá pra dar um charme pro filme, né? Aliás, charme é uma palavra que define bem Casablanca, mas, sabe, ela tá lá pra dar um charme. Então, você não tem nenhum momento que fala, não, porque neste momento a sombra está em tal parte do rosto que demonstra que o personagem... Não é isso. É simplesmente uma fotografia linda que mostra uma iluminação natural. As pessoas, em muitas conversas, principalmente do Hicks e da Ilsa, eles estão em meio às sombras, porque é como eles vivem, né? Uhum. Eles vivem em meio às sombras, eles vivem com certos holofotes, de certa maneira iluminados, mas com sombras o tempo inteiro, encobrindo coisas do passado. E essas sombras são muito bem mostradas. E claro, no geral, os ambientes, principalmente do café do Rick e outros ambientes fechados, você vê isso muito, muito bem feito, né? As sombras, tudo muito bonito, deixando tudo muito claro o que está acontecendo, e ao mesmo tempo que existem esses ambientes escuros. Enfim, no final também tem a questão da névoa, né, da neblina, que mostra de uma forma bem legal também. Você vê que eles conseguiram fazer com muito cuidado para transmitir essa neblina, o que na época provavelmente era bem mais difícil. Então a gente já vê tudo como foi muito eficiente, sabe? Eu acho que tanto o diretor quanto a produção Casablanca, de um ponto de vista, sei lá, pragmático, assim, ele é extremamente eficiente, né? Por exemplo, eu não enxergo a direção do Curtis com nada além do essencial. Ele dá alguns zooms, tem algumas movimentações de câmera interessantes, mas não é uma coisa que você fala, nossa, genial. Não é se você pegar, por exemplo, o Orson Welles no Cidadão Kane, que tem, tipo, posicionamentos de câmera geniais, sabe, assim, questão com a de profundidade de campo, etc. O Michael Curtis não faz isso no Casablanca. Ele faz uma direção trivial, assim, essencial, mas totalmente eficiente. E o mesmo a gente pode dizer, da fotografia e da direção de arte, sabe, assim, você não tem nada que a pessoa quis extrapolar, ela quis fazer o necessário, mas de uma forma incrivelmente bem feita. E foi o que saiu, sabe, assim, um filme com tudo, essas questões todas redondas. E aí, com o roteiro, ele se transformou numa coisa que daí, com esse charme que eu falei que tá tanto nos personagens, quanto em detalhes técnicos, e principalmente no roteiro e nas frases bonitas do roteiro, nas frases de efeito do roteiro que foram repetidas ao longo do tempo, você tem um filme, tipo, totalmente funciona muito bem pro que se propõe, e que com esse charme a mais se transforma num grande filme, entendeu? Sim, e a gente pode dizer aqui que a gente teve, né, como diretor de fotografia o Arthur Edison, que também trabalhou lá naquele Frankenstein, o clássico, né, de 31, que também é um filme que requer bastante iluminação, o trabalho de fotografia é um trabalho muito árduo, e a gente pode observar isso dentro desse filme, por exemplo, dentro do Casablanca mesmo, mas também dentro do Frankenstein, um filme muito mais sombrio e tal. E na parte de direção de arte, como o Dani falou, a gente tinha um cara chamado o Carl Julius Weil, que é um cara alemão,
nasceu na Alemanha, né, mas viveu em Los Angeles, na Califórnia e tal, e também tem o seu trabalho, assim, um dos grandes momentos do seu trabalho é óbvio que é Casablanca, mas a gente também pode ver muito do trabalho de direção de arte quando ele fez As Aventuras de Robin Hood, também o clássico de 38. Que é do Curtis também, que é né? também do Curtis, e que é um filme que também precisa de um trabalho de direção de arte muito forte, basicamente por ser uma história totalmente lúdica, né? Então, assim, 2 trabalhos muito marcantes, e eu acho que a grande questão na parte de direção, nessa parte técnica do filme, é justamente isso, assim, tipo, o Curtis era um diretor que ele fazia o arroz e feijão, assim, você não vê grandes trabalhos de transição, ou você não vê também, sabe, invenções assim com a câmera, alguma coisa diferente que ele faça ali, que você não tenha visto antes. Então o Curtis, ele faz o arroz e feijão, mas o grande charme do filme é justamente o Curtis fazer aquilo que ele deve fazer, quer dizer, ele não inventa, ele não tenta inventar a roda, e ele dá o espaço necessário para que tanto o diretor de fotografia quanto o diretor de arte e tal tenham o espaço de fazer esse trabalho um pouco mais minucioso. E aí na tomada, na hora que ele vai gravar lá os seus planos e tal, ele acaba captando um pouco melhor, né? O arroz e feijão ganha uma farinhazinha, ganha uma carninha ali e tal, porque os caras estão fazendo um negócio melhor. Com curiosidade, na parte de efeito especial que ficou lá o Lawrence W. Butler e o Willard Van Anger, é o seguinte, o avião que a gente vê era uma maquete. Aí, quando a gente vê os trabalhadores, tipo, o pessoal perto do avião, ou aquela cena em que o Major Streicher, ele chega, a hora que ele tá desembarcando, que tem uma cena um pouco mais alta, o Curtis, o diretor, ele usou uns anões, assim, pra, tipo, ter a proporção do avião que era uma maquete com as pessoas. Não, isso é sensacional. 2 vezes ele usou anões pra ter proporção. Essas coisas são muito boas. Só pra fazer um paralelo, assim, espero que ninguém pense que eu tô comparando ninguém, mas só pra gente fazer um paralelo. Eu acho que o Michael Curtis, que dirigiu Casablanca, ele seria comparado hoje, teria algo a ver com 2 diretores que são esses diretores, vamos dizer assim, até 3, de meio de estúdio, assim, diretores que fazem o essencial muito bem feito. Então a gente tem, por exemplo, hoje tem o Gore Verbinski, apesar de último filme dele ter sido O Cavaleiro Solitário, que foi péssimo de bilheteria. Mas o Gore Verbinski, ele fez, tipo, desde Piratas do Caribe até o Rango. Ele fez o Chamado, de terror. Então ele faz, tipo, filmes diferentes de uma forma muito... tipo, assim... Ele faz o feijão com arroz muito bem feito, né? E tem também, a gente pode citar, por exemplo, hoje tem o Brad Bird, que vai sair agora com o Tomorrowland. E ele fez, tipo, Ratatouille, Os Incríveis, de uma forma... E tá mostrando que é também um diretor... tipo, de gênero, né? Que sabe escolher e pegar o gênero e fazer muito bem feito. E, por exemplo, um que pode vir a ser isso, que tá despontando agora, por exemplo, é o James Wan, né? Que fez, tipo, mudou um pouco do terror, né? Tipo, fez lá os Jogos Mortais, o primeiro Jogos Mortais, o Sobrenatural, blá, 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 e chegou com o Velozes e Furiosos 7 fazendo um negócio, tipo, muito bem feito pro que se propõe. Então, se a gente pensar, eu acho que o Michael Curtis era bem isso, né? O cara que tipo, pega o que tem que fazer e faz muito bem feito. Sei lá, não sei se seria uma palavra forte, mas o Casablanca, no fim das contas, acho que ele se tornou o que se tornou por uma série de sortes, de momentos de sorte. Tipo, sabe assim? Tipo, ele teve a sorte de ter o roteiro certo na hora certa. Ele teve a sorte de ter o diretor que fazia bem feito, com os atores ideais. Sabe assim? Tipo, tudo foi caminhando. Porque o Casablanca, eu acho que é uma coisa importante, ele não foi feito pra ser um grande blockbuster, ele não foi feito pra ser um puta filme, ele foi feito pra ser, tipo, um filme e ponto. E hoje tipo, nos últimos anos, nas últimas décadas, ele se tornou um dos maiores clássicos, porque ele envelheceu muito bem graças a esse conjunto de tudo muito bem feito, né? Isso que é muito legal.
O Michael Curtiz, inclusive, levou o Oscar, né, de melhor diretor na época com o filme, e é interessante também que ele é húngaro, né, então, tipo, não é nem um diretor americano mesmo, ele tinha essa veia até de fazer uma coisa um pouco mais sei lá, na linha ali, né, tipo, sem querer inventar muito, que é uma coisa meio desses países da Europa que são um pouco mais rígidos ali, e ainda mais nessa época, né, tipo, em 1940 e tal, o mundo vivendo um período de guerra e tal. Então eu acho que ele foi um cara consciente, assim, do que ele estava fazendo. Eu até nem diria sorte, eu diria, tipo, conseguiu pegar pessoas competentes, sabe? Tipo, fez um trabalho muito competente, toda a equipe e tal. Chegando um pouco mais pro final do filme, né, quando há aquele desenrolar da história realmente, né, quando você tem o Rick conversando com a Isla, e aí eles já, tipo, tramando, né, como que eles vão fazer, que eles têm que ficar junto, mas eles precisam se livrar também do Laszlo, e aí, tipo, tem toda essa discussão e tal, e aí o Rick, ele tem essa redenção, né, ele é um cara que, tipo, passa boa parte do filme amargurado, boa parte do filme triste, largado e tal, e aí quando ele percebe a oportunidade dele ter a Isla de volta pra ele, e eles dois, tipo, voltarem a viver aquele romance e tal, ele meio que ele retoma aquela vivacidade que ele tinha, sabe? Ele meio que toma de novo pra ele aquilo que ele gostaria de ser, né? Ou o que ele poderia lutar pra ser. Então, assim, a gente vê que ele tem uma coisa até quando ele ajuda ela a ir embora, e aí você fala de um filme de romance em que o mocinho e a mocinha não ficam juntos, né? É até uma brincadeira muito bacana que é feita no filme, porque o filme, ele tem uma série de clichês, né? E ele trabalha isso, sabe? Não é um filme que, tipo, é um filme de 42 e ele construiu o cinema. Não, ele já via o cinema sendo feito há muito tempo. E ele brinca, ele sintetiza muito isso, assim, do que é esses clichês. Ele tem um carinho com essas cenas clichês e tal, muito delicada, né? E aí ele sintetiza muito também o que estava acontecendo nessa década de 40 e tal. E quando você coloca esse momento, assim, que você pega o mocinho e ele não fica com a mocinha, e ele meio que abre mão porque ele vê que existe algo maior ali e tal, você tá mostrando a redenção de um personagem que você acreditava que ele poderia estar acabado, ou que agora que ele tinha oportunidade de ficar com a mulher, que ele tomaria até uma atitude de uma certa forma egoísta, né? O mocinho não fica com a mocinha e não por isso é um final triste, nem né? Um pouco triste. Mas acho que também a questão é que ele é um anti-mocinho, entendeu? Exatamente. O Laszlo seria também um mocinho, então ele é um anti-herói, sabe? Ele é um cara que tem a questão dúbia. E eu acho que é isso que enriquece mesmo o personagem, porque... Exatamente. Assim, quando ele pega o que ele tinha nas mãos, que era tipo um negócio, sei lá, que valeria muito dinheiro, um negócio que poderia... Tipo, ele podia, sei lá, ganhar muito dinheiro ou ganhar uma vantagem muito grande com esses salvocondutos que acabaram na mão dele, e ele entrega pros dois e fala, vão pra lá, é uma forma de ele também, tipo, voltar à ativa, porque ele seria justamente o guerreiro que nasceu pra estar ajudando, nasceu pra estar na ativa, sabe? E não sentado num bar, gerenciando um bar. E talvez fosse, isso é uma interpretação, fosse isso que ele sentia falta, e aí ele se sente satisfeito de poder ajudar uma mulher porque ele foi apaixonado, ou porque ele é apaixonado, e quando você gosta de alguém de verdade, você quer que essa pessoa seja feliz, e ele vê que a única forma de ela ser feliz é com o Laszlo. Então ele pega e entrega pros dois e fala, vocês vão, eu vou ficar. E aí quando ela fala, mas você não vai, aí ele fala assim, talvez isso seja realmente uma das frases não só mais famosas, como que mais sintetizam o personagem. Porque ele fala assim, we'll always have Paris, nós sempre teremos Paris. O que é Paris? Paris é a lembrança dele, entendeu? Paris é o passado. Tipo, então ele é um cara que sempre vai ser... Tipo, ele encontra a felicidade sabendo
que ele viveu um passado que valeu a pena, entendeu? Exatamente. Ele viveu uma vida que valeu a pena. E isso já é importante. Que é o pensamento de quem sente a necessidade de ajudar quem precisa, né? Do tipo, eu preciso saber que a minha vida valeu a pena porque eu ajudei pessoas que precisaram quando eu tive como ajudar. Entendeu? E é o que ele faz. Teve importância na vida dos outros, e é né? o que ele faz, e a gente percebe desde o princípio do filme que ele tenta ajudar quem ele pode, né? Esse casal da Bulgária é tipo só um momento chave pra você enxergar quem é o Rick, né? Quando a menina pede, pelo amor de Deus, eu só dependo de você, papapá, ele vai lá e dá um jeito. Mas até nesse momento você ainda percebe uma relutância, né? Você ainda percebe que ele, tipo, não tá totalmente entregue a esse espírito de, sabe, de ajuda. Ele ainda tá relutando, ele ainda tem uma... Mas você vê que ele tá relutando justamente porque ele não consegue não ajudar, entendeu? Exatamente. Ele não consegue olhar pra alguém que precisa, que ele tem como ajudar, porque é só ele mandar cair lá na casa e fazer dar um jeitinho lá no jogo, lá no cassino. E tipo, ele fala assim, como eu não vou ajudar se eu posso? Então eu vou. E aí você conhece o personagem do jeito que ele é, entendeu? Why did you have to come to Casablanca? There are other places. I wouldn't have come if I'd known that you were here. Believe me, Rick, it's true. I didn't know. Funny about your voice, how it hasn't changed. I can still hear it. Richard, dear, I'll go with you any place. We'll get on a train together and never stop. Don't, Rick. I can understand how you feel. You understand how I feel. How long was it we had, honey? I didn't count the days. Well, I did. Every one of them. Mostly I remember the last one. The wow finish, a guy standing on a station platform in the rain with a comical look on his face because his insides had been kicked out. I'm just wild about Harry. Outra característica muito forte dele é ser um cara totalmente, tipo, verdadeiro, né? Eu acho a última cena, quando eles estão o avião chega, eles têm que embarcar e não sei o que, eu desacreditei. A hora que ele pegou e chegou lá pro Lázio, e chegou pra ele e falou, viu, eu tenho que te falar um negócio, porque a gente tem que deixar tudo claro aqui. A hora que você foi lá no bar, ela tava lá comigo e não sei o que, tava ali, caraca, é agora que ele vai levar um murro na cara, sabe? E aí o Lázio não, ele fica ali na dele, tipo, entende, e não, entendi, muito obrigado e tal, não, mas agora vocês têm que seguir, vão lá, façam e tal, mas tipo, essa coisa do Rick de ser justamente essa síntese, né, do anti-herói, né? Verdadeiro, né? É, verdadeiro, ele é um cara que tipo, meu, ele tá ali de peito aberto e parece que o cara aguenta qualquer coisa, ele tem uma força, né, uma presença assim, que realmente você vê esse desdobramento em tantos outros personagens, né, como a gente já falou aqui. E aí isso é muito interessante, né, de você perceber esse Rick, como ele foi construído. E esse triângulo amoroso, ele é justamente a cereja no bolo, sabe, do filme. Você ter um triângulo amoroso com 3 personagens que têm sentimentos, emoções, reações, atitudes, uma diferente da outra, uns que se apoia no outro para tentar ir levando o filme, né, levando a trama e tal. Então você tem essas questões que o filme aborda de uma maneira muito, muito sensacional, sabe? E cara, o personagem do Rick é realmente um personagem que, tipo, foi construído de uma forma brilhante, assim. Não à toa, como o Henrique já falou, o ator, né, o Humphrey Bogart, ele foi indicado a melhor ator, e o filme ainda teve indicação a melhor ator coadjuvante com Claude Rains, e teve melhor fotografia, melhor trilha sonora e melhor edição. Ou seja, é um filme que teve aí, tipo, várias indicações ao Oscar, foi reconhecido naquela época que ele foi lançado e é reconhecido até hoje, né? Henrique, eu ia perguntar pra você, cara, você que é um fanzaço de Casablanca. Pra você, assim, se você fosse sintetizar o filme, tentar vender o filme pra uma pessoa que quer assistir agora, como que você tentaria descrever esse filme assim de uma forma simples? Como que você descreveria Casablanca para essa pessoa? Casablanca é um filme de guerra, tem toda a tensão de uma guerra, você vê a vida das pessoas durante essa coisa horrível que é a guerra, mas sem mostrar
se quer. Eu acho que é uma história, ele consegue contar uma história de amor dentro desse clima, ele consegue mostrar amizades, tudo no mundo da guerra, sem mostrar a guerra em si, mas você sabe que naquele universo, no universo do filme, é um universo de uma guerra horrível que tá acontecendo ao redor. É um filme foda por causa disso. Ele se passa dentro de um momento do mundo atual, de certa forma, só que esse momento ele é explorado num detalhe. Exatamente. É a história que se passa numa cidadezinha. Tipo, por isso que Casablanca é tão foda. Tipo, é um filme de guerra? É, mas não tem uma batalha campal, nada. E você vê que as pessoas estão fodidas por causa da guerra, as pessoas estão se encontrando e se desencontrando da guerra, que foi o que aconteceu com o casal principal. Exatamente. Então é um filme de guerra sem ter guerra. Exatamente. Eu estive em Paris há pouco tempo atrás, eu pude visitar um museu lá, num palácio, e tinha um museu dentro desse palácio que se chamava Museu da Guerra. E aí ele tem vários andares com vários anos, né? Então você tem desde guerra de 1800 e tanto até 1040, sabe? Várias guerras, pinturas e tal, enfim. E você tem um andar que ele fala da Segunda Guerra. E aí é impressionante, assim, conforme você vai olhando, vai vendo o tipo de armamento, o tipo de vestuário que as pessoas usavam naquela época. Eles simulam algumas trincheiras e tal que os soldados faziam, né? Os soldados franceses e tal. Você tem filmes passando daquela época e tal. Eu acho que talvez as pessoas não tenham noção do horror e da gravidade que é uma guerra dentro de um país e de como isso influencia e impacta o ser humano como um todo, sabe? Tanto socialmente, quanto politicamente, religiosamente. Isso transforma as pessoas de uma forma muito profunda, assim. E aí quando você vai lá e você vê, tipo, mochila, sabe? A galera levando mochila com, sabe, uma pasta de dente, uma caminha pequena que a pessoa, tipo, não pode nem virar direito pro lado, dormindo numa trincheira, tendo que matar uma pessoa que tá do outro lado daquela linha inimiga, só porque um cara de um alto escalão mandou, e se ela não fizer, ela, sabe, morre também de algum jeito. Então, assim, é uma coisa tão profunda. E aí você vai ver um filme que foi feito naquela época e que o filme ele tem como grande ponto, assim, não mostrar esse sangue, essa violência que a guerra traz. Eu acho que isso que é o genial, assim, de Casablanca, é você falar de um momento, o filme ser lançado, ser produzido em meio a uma das maiores guerras que a humanidade já viveu, e o filme ele não ter esse apelo violento que a guerra naquela época já tinha. Porque você imagina que as pessoas naquela época já tinham a quantidade de informação, já tinham noção e sofrimento, assim, muito grande, entendeu? Então elas já viam que os filhos estavam indo pra guerra, que estavam morrendo, viam pais que acabavam voltando mutilados. Você tinha uma série de situação que já era de extrema violência. E como você vai fazer um filme em 1942 de um momento desse, e você precisa ser, ao mesmo tempo, precisa posicionar o filme de uma forma política, de uma forma, sabe, assim, moral, mas ao mesmo tempo você não pode ser agressivo. E aí o Casablanca equilibra isso de uma maneira que, se você for estudar um pouco mais sobre a Segunda Guerra, se você for ver todas as circunstâncias como aquilo foi acontecendo, aquela Itália fascista do Mussolini, a Alemanha nazista, né, do Hitler e tal, aí você assiste o Casablanca, você fala, meu, apesar de você ter uma primeira impressão de que a cidade de Casablanca é uma cidade até violenta, mas vivível, né, vamos dizer assim. Você tem essa sensação no começo do filme, mas se você tivesse background da Segunda Guerra, você vai falar, não, cara, o que eles estão vivendo ali é um caos, tipo,
qualquer passo em falso, eles estão fodidos. E aí, quando você toma consciência disso, você entende o porquê que eles lutam pra ter um passe pra sair de lá, por que eles precisam, sabe? Por que o Rick se doou tanto ao ponto de deixar a Ilsa ir embora com o seu marido e tal. Então você percebe todas essas sutilezas, sabe? Então... Sim. E dá pra trazer muita coisa para o mundo atual, né? Se a gente parar pra pensar, por exemplo, o que é Casablanca? É um ponto de transição para a maioria das pessoas que querem, tipo, ir para fugir de um ambiente que não dá pra viver para ir para uma terra prometida. Exatamente. Se a gente acompanhar o noticiário hoje, a gente vê um monte de problema relacionado à imigração do norte, aí agora uma coisa que é o contrário, né, do norte da África, principalmente para a Itália. A Itália está tendo problemas seríssimos com isso. É outro momento histórico, mas de certa forma pessoas que estão em ambientes de guerra, a maioria de guerra civil ou de país onde é muito difícil de se viver, para tentar uma vida melhor, né? E o caminho que eles têm é pegar um barco onde essas pessoas podem morrer a qualquer momento, e muitas estão morrendo, para chegar na Itália e, tipo, estar na Europa de alguma forma. E com menos, não tantos problemas, mas ainda assim super complexo, é o que o Brasil tá vivendo. O Brasil é o destino final, e o Peru é a parte da rota, né, de imigrantes do Haiti que estão vindo pro Brasil em busca de uma vida melhor. E o Acre não deu conta, falou pelo amor de Deus, e mandou uma galera pra São Paulo. Tem muito haitiano em São Paulo hoje. O Acre mandou, falou pelo amor de Deus, não, sabe, assim, não tem condição. O Acre sozinho não tem condição de receber todos esses imigrantes. Então, se a gente parar pra pensar no processo de imigração, né, desde o pessoal que sai do Haiti, cruza a América Central, desce pelo Pacífico pro Peru para chegar no Brasil pelo Acre, até as pessoas que saem de países que estão super problemáticos da África, cruzam o deserto em ônibus completamente sem estrutura nenhuma, para pegar um barco X e chegar na Itália pelo Mediterrâneo. Tem alguma Casablanca nessa história, tem algum ambiente que é uma Casablanca, tem alguma cidade que é tipo a passagem disso tudo, onde provavelmente você tem criminalidade, onde você tem os coiotes, que de certa forma é o que o Sr. Ferrari fazia, é o que o Gart do Casablanca era, tipo, de certa forma, né, uma espécie de coiote, o que hoje a gente chama de coiote. Enfim, você tem algum lugar que é isso, é o encontro desses universos em que todo mundo convive. Enfim, existe choque, existe conflito, etc. Então é muito interessante a gente pensar que dá pra gente trazer pra realidade, né? Exatamente. A gente passa geralmente, quando a gente faz análise de um filme, pela nota, né? Mas vocês acham que precisa da nota pra esse filme? Vocês acham que vai ser muito diferente do que 5? Não. Não dá pra dar menos do que 5. Acho que o que você fez foi legal, falar o que cada um acha, né, do filme. Exatamente. Tipo, eu acho que a gente deu uma ideia geral do que é o Casablanca. E eu diria pra você que tá escutando a gente, que ainda não assistiu Casablanca, que gosta de cinema, quer dizer, tá aqui no nosso canal, né, escuta os nossos podcasts porque gosta de cinema. Cara, vai assistir Casablanca, vai assistir esse filme. Seja já tendo escutado o nosso podcast, seja lendo um pouco sobre a Segunda Guerra, tipo, vai assistir, porque é uma aula de roteiro, é uma aula de personagem, é uma aula de fotografia, é uma aula de direção de arte, é uma aula de edição, trilha sonora, sabe? A música é de arrepiar, assim, tipo, você escutar a música. Casablanca é o filme, assim, que, em síntese, e falam, não importa o destino, importa como você vai pra lá. Tipo, não interessa se o cara vai ficar como se no final. A gente não interessa, porque seria indiferente. O legal é toda a trama do filme, as reviravoltas. Por isso que, como o Dani falou no comecinho, tem gente que fala que é o melhor roteiro do mundo. Talvez não seja, talvez tenham muitos. São muitos tipos de filmes pra comparar. Mas, o filme inteiro é legal, assim, é muita coisa interessante, a história deles é legal. É isso mesmo. Mas eu acho que o mais, assim, eu vou repetir a palavra charme, porque eu acho que o mais interessante do fato de o filme ter sido escrito ao longo da gravação, e eles talvez tenha sido um problema no momento, mas eles solucionaram isso, fez com que ele tivesse tantas frases que, são icônicas do cinema e foram repetidas em vários momentos.
Tem muito filme que faz referência ao Casablanca. E inclusive tem um curta da Warner, que é dos antigos Looney Tunes, né? Que chama Carrot Blanca, que é o Pernalonga, é o Rick, né? Tal. Isso. Tipo, é 8 minutos, é um curta super engraçado e tal, e que faz referência. E tem muita referência, desde o Here's Looking at You, de Paris também, todo mundo repete o tempo inteiro. Tem desde referências mais sutis até referências diretonas mesmo, com o objetivo de fazer com que as pessoas reconheçam Casablanca. E aí acho que talvez fique uma lição pra se pensar o cinema hoje, né? Os grandes clássicos, os filmes que se mantêm ao longo do tempo, não são os filmes feitos para serem grandes clássicos, na maioria das vezes. São filmes feitos para serem bons filmes, são filmes feitos para serem absurdamente efetivos e feitos com muita qualidade. E para isso você não precisa, sei lá, de algo absurdamente icônico. Tudo bem que a gente tem Cleópatra, Lawrence da Arábia, que foram filmes que provavelmente foram pensados que se tornariam grandes clássicos, e se tornaram. O Casablanca não, ele... O Ben-Hur, né? Ben-Hur, são os grandes, né, as grandes sagas, etc. Grandes produções. Mas o Casablanca entra, por exemplo, junto com um que é estrelado pelo Bogart, que eu lembrei agora, que é o Falcão Maltês, né? Ou A Relíquia Macabra, que é o filme noir e tal, que também eram filmes que não eram feitos pensando em serem coisas grandiosas, não. Eram filmes feitos para serem filmes bons. E aí eles perduram, eles não envelhecem, eles permanecem, né? Mesmo com o tempo passando. E eu acho que isso é o mais incrível do Casablanca. Eu fico tentando imaginar quando estavam fazendo. Provavelmente foi tipo aquele perrengue pra fazer aquele filme pelo qual tá todo mundo apaixonado por fazer, a fim de fazer, entendeu? E não vamos ganhar dinheiro e fazer uma coisa gigantesca, não, vamos fazer um filme bom. De tudo que eu estudei, eu entendi que foi isso o Casablanca, e por isso que ele perdurou todo esse tempo e vai ser sempre um dos maiores clássicos mais lembrados e mais valorizados do cinema americano. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams they fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 131, falamos sobre esse maravilhoso clássico Casablanca, um filme que tocou nossos corações, que nos deu essa felicidade, né? O podcast do Cinemação nos deu a felicidade de reassistir esse filme, de analisar ele um pouco mais profundamente, né? Tentar entender um pouco mais essas camadas que o filme trouxe, e eu acho que isso tudo fez com que a gente vivenciasse um pouco mais o nosso amor pelo cinema. Então fica a dica aí para quem ainda não assistiu, vai assistir, corra na locadora mais próxima de você e assista Casablanca, filme atemporal e que vai mexer com você. E eu gostaria de agradecer aqui, né, a presença do Dani, principalmente a presença do Henrique, que é um convidado de honra agora, né? Ele aparece de vez em quando, ele surge, dá honra agora sua presença. Daqui a pouco você já vai me expulsar, já vai me deixar de férias de novo. Então, Dani e Henrique, muito obrigado pela presença de vocês em mais um podcast clássico agora. Sim, eu fico feliz que a gente terminou, porque a partir do momento que a gente termina de gravar o podcast, ele passa a fazer parte do nosso passado, e daí a gente pode virar e falar assim, que não importa o que acontecerá no futuro, nós sempre teremos este podcast. Olha só. Que bonito, só pra fazer referências e tal. Mas é isso aí, valeu Rafa, valeu Henrique, valeu todo mundo que tá ouvindo. Espero que todo mundo consiga acrescentar um pouco mais de conhecimento sobre o Casablanca e repensar não só o Casablanca, mas clássicos importantes do cinema. E é isso, até semana que vem. Valeu, Rafa, valeu, Dani. E complementando ao que o Dani acabou de falar, você que curte os nossos podcasts, os grandes blockbusters, os filmes que estão concorrendo ou concorrem ao Oscar,
assista esses filmes antigos, preto e branco, você vai se surpreender. Tem uns filmes muito bons que você vai, com certeza, falar, eu troco esse por aquele. Então, até o próximo podcast. Tchau! O podcast Cinemação número 131 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Casablanca ou White House, ele conta a história do presidente dos Estados Unidos, de como é a vida dentro da Casa Branca. Uhum. Não, Casablanca é a história de quando o Cebolinha se transformou no presidente dos Estados Unidos, né? Eu achei que também podia ser tipo um local no México, mas... acho que tem uma cidade chamada Casablanca em algum lugar assim. É Casablanquita. É, Casablanquita. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.